أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja a Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Sobre a primeira aula, sobre o Mahdismo. Quem é o Imam Mahdi? Como é a vida dele? Porque a gente está esperando ele, quando ele vai voltar? Depois de vinda do Imam Mahdi, o que vai acontecer? Como vai ser a situação do mundo? E também, antes de aparecer o Imam Mahdi, como vai ser a situação do mundo inteiro? Se Deus quiser, a gente vai estudar sobre esses assuntos. Para saber o Imam Mahdi, nós precisamos um pouco voltar para trás. Saber o que aconteceu na história. Sabemos que o profeta Abraão, ele tinha 2 filhos, Ismael e Isaac. O profeta Abraão, antes de nascer o profeta Abraão, o rei no tempo dele era Namrud. Avisaram ele, vai nascer um menino que vai acabar com o poder do Senhor. Ele ficou preocupado. Por isso ele avisou, e aquelas pessoas que sabem astronomia, e avisaram que mais ou menos data tal vai acontecer, que dizemos essa relação, vai começar esse processo de o nascimento dele. Que ele começou a separar as mulheres e homens pelo período um tempo para não acontecer, dizemos, essa relação entre homens e mulheres, para ser o nascimento de o profeta Abraão. Mas ele não conseguiu, até que nasceu o profeta Abraão, ele cresceu, depois de crescer, até que dizemos, a mãe, pela causa de tinha preocupação, ela levou um filho fora, nasceu em um lugar longe, 13 anos, e dizemos dentro de um caverna, e ela cuidou desse filho, que é o profeta Abraão. Que depois de jovem, ele entrou dentro da comunidade e descobriram o profeta Abraão. Que ela falou que ele nasceu antes de aquele programa que o rei passou para ele estava procurando esse menino. Ele nasceu antes dessa data. Que passou, eles não conseguiram matar o profeta Abraão. Que depois o profeta Abraão, ele cresceu, que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para combater com os ídolos que naquela época as pessoas estavam adorando. Realmente acabou o reino de Namrud, aquela pessoa que estava falando, maior pessoa, melhor pessoa, mais poderosa entre as pessoas, e ele. Acabou o poder dele, que entrou dizemos, um bicho através do nariz dele, começou a mexer no cérebro dele e acabou a vida dele. Depois, o profeta Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaac. Através de Isaac, o filho de Isaac, profeta Jacob. O Jacob, profeta Jacob, e o outro nome dele, Israel. Ele tinha 12 filhos. Jacob, ele tinha 12 filhos. Por isso falava, e ele, Bani Israel. Os filhos dele falavam Bani Israel. O que hoje existe no livro sagrado, Bani Israel, os filhos de Israel, os filhos do profeta Jacob.
que um dos filhos era o profeta Yusuf, José. José tinha sinais da profecia, irmãos tinham ciúme dele, queriam matar ele. Um jeito organizaram, levaram ele para fora de casa, queriam matar. Um dos irmãos falou que a gente quer ficar longe dele, porque a gente mata ele. Colocaram ele dentro de um poço, passava caravana de lá, essa caravana foi para pegar a água, acharam o profeta José Yusuf dentro do poço, levaram ele para o Egito. Venderam ele para o rei de Egito como escravo. O profeta Yusuf, José cresceu dentro do palácio de esse rei. Depois que ficou mais jovem, aconteceu muitas coisas que o rei levou ele para preso, depois sonhou que 7 vacas fracas está comendo 7 vacas gordas. Ele ficou preocupado. Pediu interpretação desse sonho. Falaram que aquele José, ele sabe interpretação dos sonhos. Chamaram ele começou a interpretar o sonho do rei. Ele falou que 7 anos vai ter a riqueza, a chuva, a planta. Depois de 7 anos vai começar 7 anos crise. O profeta José avisou que ele tem um projeto para organizar e passar aquelas dificuldades que vai acontecer. Aceitaram ele dentro do palácio do governo, porque o governo eles eram capti e aquelas pessoas que não acreditavam, não eram as pessoas religiosas. Aceitaram o profeta José pela causa que ele tinha um projeto para passar aquelas dificuldades. O profeta José depois organizou, quando começou a crise, chegou a crise para todos os lugares, chegou até onde que o pai e os irmãos moravam, irmãos foram pedir ajuda, porque já chegou a notícia que o governo do Egito está ajudando. Foram para o Egito pedir ajuda. Quando entraram, o profeta José, ele reconheceu os irmãos, eles não reconheceram o José. Ele organizou, depois ele trouxe toda a família para o Egito. Eles ficaram no Egito, eles tinham uma vida tranquila, até que o José, ele estava vivo, estava no poder. Quando chegou o último tempo da vida de José, ele juntou a tribo dele. Esse Bani Israel, já falamos, está certo? Bani Israel, os filhos de Israel. Já cresceu essa tribo, aqueles irmãos, e tinha filhos e netos, cresceu. José juntou e começou a falar que está chegando o último tempo da vida dele. Depois dele, essa tribo, eles vão ter dificuldades, porque o governo, eles não acreditam. Eles vão dificultar a vida de vocês, mas vocês têm que ter paciência até chegar ao Salvador. Aconteceu a mesma coisa que José avisou, que depois de José, o governo pegou todos eles como escravos, eles não têm direito de trabalho, direito de negócio, direito de estudar, nada, somente como escravos, limpeza da casa deles. Todo dia sofrimento, e eles ficaram oprimidos. Cada vez eles lembram aquela palavra de José que avisou: vocês deveriam ter paciência até chegar Salvador. Eles, 1 ano, 2, 3, 4, 10, 100, 200, 300 até 400 anos eles estavam esperando até a chegada de Salvador. Quem era Salvador?
Profeta Moisés. Profeta Moisés era aquele salvador que José já prometeu, já avisou. Eles estavam esperando a chegada dele. Até que, no tempo do profeta Moisés também, quem que era o rei era Faraó. Avisaram ele que vai nascer um menino que vai acabar o reino do Senhor. Ele ficou preocupado. Por isso avisou e matar todos os meninos que nascem. Ele matou 70.000 meninos para não nascer Moisés. Mas Allah subhanahu wa ta'ala queria nascer Moisés. Ele nasceu, a mãe ficou preocupada. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala revelou, colocou no coração da mãe de Moisés. Ela, Musa, nós revelamos para a mãe de Moisés, que coloca essa criança dentro de uma cesta, deixa no rio. O rio estava passando ao lado do palácio de Faraó. Ele com a esposa estavam ao lado do rio. Olharam que está chegando uma cesta, por dentro tem uma criança, pegaram, ele achou que menino, queria matar. Eles não tinham o filho ou filha. Ásia, a esposa, que mencionado o nome dela no livro sagrado, ela falou que ela era crente. Ela falou que a gente não tem criança, vamos cuidar dessa criança, vamos guardar para nós. Até que depois ela aceitou para cuidar dessa criança. Quando a mãe de Moisés deixou o filho no rio, a irmã de Moisés, ao lado do rio, estava andando ao lado dessa criança, que como vai ser o futuro dessa criança? Onde que vai essa criança? Quem vai pegar? Quando chegou lá, eles pegaram o faraó com a esposa e Ásia, pegaram essa criança. A criança está chorando, Eles não tinham condições de calmar essa criança. A irmã de Moisés aproximou e falou para eles: eu conheço uma mulher que ela pode aumentar essa criança. Eles falaram que vai chamar ela. Ela, a irmã de Moisés, foi à casa, chamou a mãe. A mãe foi para lá, começou a cuidar, a aumentar Moisés dentro do palácio de Faraó. Já ficou claro? Ele e Faraó matou 70.000 meninos para não nascer Moisés. Moisés nasceu, cresceu dentro do palácio de Faraó. Quando ficou mais jovem, Allah subhanahu wa ta'ala revelou para salvar o povo. Salvar e aquele povo dele que era Bani Israel. Esse cresceu Moisés, ficou mais jovem, depois Allah subhanahu wa ta'ala revelou para salvar o povo. Ele cresceu onde? Dentro do palácio de Faraó. E ele que matou 70.000 meninos. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala quer acontecer um assunto, se o mundo junta a sua força para não acontecer, vai acontecer a decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Moisés depois organizou, foi para conversar com o faraó, ele não aceitou, até que ele organizou para salvar o povo dele, que eram judeus naquela época. Porque o profeta Moisés, a nação dele, os judeus. Ele salvou
esse povo, levou fora da cidade, levou outro lado do rio. Outro lado do rio, e quando eles chegaram perto do rio, atrás chegou a notícia para Faraó que Moisés levou o povo dele para fora da cidade. Faraó juntou uma tropa, começou a correr atrás deles. Quando chegou, e eles estavam ao lado do rio. E agora, na frente, grande rio, não dá para passar. Atrás, e Faraó com tropa dele está chegando. E eles não têm a força para combater com esse grupo. O que vai acontecer? Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala revelou para o profeta Moisés. Ele colocou a cajado no rio, abriu o caminho, ele passou por dentro desse, que dizemos, o rio. Separou o rio, imagina, um rio que está correndo, grande rio. Parou e a água entrou o profeta Moisés com o grupo dele, e ao mesmo tempo, e atrás dele, Faraó com a tropa dele entraram. A última pessoa que do grupo o povo do profeta Moisés saíram do outro lado, o Faraó com o grupo dele, com a tropa dele, eles estavam dentro no meio da água, completou a água, levou todo deles. Afundaram e morreram todos deles. Acabou a vida de Faraó. E imagina que uma pessoa como Faraó estava falando que sou o maior Deus. Todos vocês sabem a história dele, que não entrei com detalhes. Mas, através dessa água, Allah subhanahu wa ta'ala tirou a vida dele e a vida da tropa dele. O profeta Moisés levou o grupo, esse povo, outro lado do rio. Lá começou a ensinar, lá começou a treinar e passar todas as informações para eles. Até que outro lado eles não tinham casa, não tinham comida, não tinham lugar para cozinhar. Allah subhanahu wa ta'ala revelou, estava mandando para eles, existe no livro sagrado, al-manna was-salwa, passarinhos que estavam passando em cima da cabeça deles. Qualquer momento que eles ficavam com fome, pegavam, comiam. Não precisava cozinhar, não precisava limpar, já pronto para comer. Esse que Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles. Até que esse povo, o profeta Moisés ensinou bastante coisas. Depois que passou muito tempo, esse povo começaram cada vez a negar o profeta Moisés. Esse povo que tanto sofrimento passaram, dificuldades passaram, e agora que o profeta Moisés, com todas essas dificuldades, salvou eles, levou ao outro lado do rio, ensinou eles, passou informações, Allah subhanahu wa ta'ala, durante o dia, quando ficava quente, Allah subhanahu wa ta'ala mandava esses como sombras, para fazer sombras para essas pessoas. Esqueci o nome. Que depois vou falar, esqueci o nome. Esse chegava, ficava como sombra em cima de onde que eles estavam vivendo. Pela causa porque não tinha um espaço, não tinha uma casa, um lugar para se proteger. Nuvens. Allah subhanahu wa ta'ala mandava nuvens para fazer sombras para estas pessoas. Todas essas coisas que o profeta Moisés ensinou, serviu esse povo, salvou esse povo. Depois que passou o tempo, eles falaram que, Moisés, com quem está conversando? Porque o profeta Moisés, ele
Kalimullah, estava conversando com Allah subhanahu wa ta'ala. Como que cada profeta tinha um apelido, um jeito, um milagre. O milagre do profeta Moisés é esse que falava, conversava com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele falou que estou conversando com o Deus, com o Criador. Eles falaram que a gente não vai acreditar se não leva a gente também a ouvir essa voz. O profeta Moisés pegou 70 pessoas como representantes da comunidade, para eles ouvirem a voz de Allah subhanahu wa ta'ala. Que depois que ele levou, eles ouviram a voz, começaram de novo a falar: a gente não vai acreditar se não mostrar, porque falaram que a voz bonita. Se não mostrar dono dessa voz para nós, a gente não vai acreditar. O profeta Moisés falou: povo, esse é Allah, o Criador, não dá para enxergar, a gente não tem capacidade. Eles não aceitaram, ficaram insistindo, a gente deveria enxergar, encontrar esse Deus. O profeta Moisés pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que esse povo não acredita, está pedindo de encontrar Allah subhanahu wa ta'ala. O Criador, ele revelou para o profeta Moisés: combina com eles na montanha de a luz, Jabal al-Nur, aí vou colocar a gotinha da minha luz. Se eles têm capacidade, vou me mostrar. Todos eles foram lá. Quando chegaram, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a gotinha da luz naquela montanha. Morreram todos eles, desmaiou o profeta Moisés. Depois de um tempo, o profeta Moisés retornou para a vida. Olhou que, oh meu Deus, todos eles morreram. E agora, se a gente voltar para a comunidade, quem vai aceitar a minha palavra que eles morreram desse jeito? Todos eles vão falar que você levou e matou todos eles. Allah subhanahu wa ta'ala de novo ressuscitou eles para a vida. Eles enxergaram todos esses milagres. Ainda não acreditaram profeta Moisés. Não acreditaram Allah subhanahu wa ta'ala. Que depois existe a história deles, que eles depois desmentiam os profetas, tudo que foi revelado para eles, mataram os profetas e mudaram as palavras divinas que foi revelado para os profetas. Por isso o livro sagrado que foi revelado para Moisés, e eles mudaram essas palavras divinas de Allah subhanahu wa ta'ala, e tiraram alguma palavra, colocaram outra palavra. Essa foi a situação desse povo. E o profeta Moisés avisou eles a chegada de outro profeta Jesus e profeta Muhammad. Esse povo, e como que eles mataram muitos profetas que foi revelado para eles. O livro sagrado, o Corão sagrado, está falando bem claro que eles mataram os profetas, desmentiam os profetas, mudaram a palavra divina, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles sabiam que vai chegar outro profeta Jesus. Por isso, eles estavam atrás desse profeta para impedir, não deixar nascer esse profeta. Que depois de com milagre nasceu o profeta Jesus, até que cresceu, ele começou a combater com esses incrédulos, as pessoas politeístas, as pessoas que eram contra Allah subhanahu wa ta'ala. Eles começaram a perseguir profeta Jesus. Profeta Jesus jovem, 33 anos, estava fugindo de um lugar para outro lugar, porque tinha poucos companheiros. Esses povos que já falamos, judeus, aqueles judeus, eles estavam atrás de tirar a vida de profeta Jesus. Por isso, denunciaram o lugar dele,
quando entraram para pegar ele, Allah subhanahu wa ta'ala rafa'ahu ila sama. Allah subhanahu wa ta'ala levou o profeta Jesus para cima. Não conseguiram matar. E foi crucificado e uma pessoa que era similar de profeta Jesus. Que o livro sagrado, essa parte está falando bem claro que o profeta Jesus não foi crucificado. Allah subhanahu wa ta'ala levou ele para cima. Foi crucificado uma pessoa que era similar de profeta Jesus. Esse povo que já falamos, judeus, esse povo do profeta Moisés, eles sabiam a chegada do último profeta Muhammad. Passou anos, 570 anos passou depois de Jesus. Eles sabiam do último profeta porque já foi avisado. Fora desse, eles tinham astronomia. Eles tinham a ciência que, através das pessoas, poderiam saber descendentes deles. E as pessoas que vão nascer futuramente. E por isso, eles... o profeta Muhammad, pai dele, Abdullah. Pai dele, Abdul Muttalib. Pai dele, Hashim. Para vocês saberem. Eles descobriram Hashim, que já falamos. Profeta Muhammad, pai dele, Abdullah. Pai dele, Abdul Muttalib. Pai dele, Hashim. Descobriram que o profeta que foi avisado, o último profeta que foi avisado vai nascer, que o profeta Moisés avisou, vai ser através desse pessoa. Por isso, eles mataram o Hashim, os descendentes do profeta Muhammad. Mas o filho estava no ventre da mãe, na barriga da mãe. Nasceu criança, mas irmão dele, do Hashim, tomou conta dessa criança. Não deixou ele saber que essa criança já nasceu. Guardou ele como segredo, um lugar para as pessoas não sabendo que nasceu essa criança. Quando ficou jovem, e ele mostrou para as pessoas. E colocou o nome dele Abdul Muttalib, escravo de Muttalib. Não colocou um nome para essa criança, porque ele sabia que se colocar, avisar que o filho de Hashim que já foi assassinado, eles vão matar essa criança também. Naquela época, como era escravos, era costume de árabes naquela época, por isso ele colocou o nome dessa criança Abdul Muttalib, escravo de Muttalib, para não descobrirem a realidade. Abdul Muttalib cresceu, ficou jovem e casou. Através fruta desse casamento foi um filho. O nome desse filho, Abdullah. Abdullah, pai do profeta Muhammad. Abdullah cresceu, ficou jovem, casou. Depois, os judeus imigraram antes de nascer o profeta Muhammad. Eles imigraram para a Meca, esses judeus, para controlar a situação daquela região, não deixar nascer o profeta Muhammad que já foi avisado. Eles pegaram os lugares estratégicos daquela região. Yahud, os judeus de Khaybar, judeus de Bani Qaynuqa, judeus de Bani Quraiza, eles pegaram lugares estratégicos daquela região e estavam monitorando a situação da região, para não deixar nascer o último profeta que já foi avisado. Descobriram que esse último profeta que foi avisado, ele vai ser através de ser Abdullah. Por isso eles
organizaram, planejaram para matar Abdullah. Eles mataram, assassinaram Abdullah, pai do profeta Muhammad. Mas o profeta Muhammad está na barriga da mãe, está dentro da mãe. Que depois, quando nasceu o profeta Muhammad, mesma coisa, um segredo levaram ele um deserto para cuidar. Há uma mulher que tomou conta do profeta Muhammad, era Halima, uma mulher, porque a mãe do profeta Muhammad, Amna, ela estava viva. Por que ela não amamentou o profeta Muhammad? Porque aqueles judeus, eles estavam atrás do profeta Muhammad e achar, pegar e matar o profeta Muhammad. Por isso, levaram ele para um deserto, uma mulher, Halima, ela pegou a conta dessa criança. O profeta ficou um pouco jovem, depois, e esse Abdul Muttalib, ele tomou conta do profeta, começaram a proteger com a tribo dele, começou a proteger o profeta Muhammad. O profeta cresceu, ficou jovem e casou depois que quando ficou 40 anos de idade, Allah subhanahu wa ta'ala revelou e o anjo Gabriel escolheu o profeta Muhammad como mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi revelado para ele o livro sagrado, foi revelado as regras islâmicas, que depois o profeta começou cada vez a falar para as pessoas. A primeira pessoa que aceitou, o Imam Ali alayhi salam, das mulheres, primeira mulher que aceitou o Islã, aceitou o profeta Muhammad, Khadija, a esposa do profeta Muhammad. Imam Ali alayhi salam, naquela época, tinha 10 anos, início do Islã. 3 anos o Islã foi escondido, o profeta falava escondido, porque naquela época não tinha companheiros para proteger o profeta Muhammad, pela causa de que já falamos a situação que contra o profeta. Depois de 3 anos, Allah subhanahu wa ta'ala revelou que o profeta claramente divulgar, falar sobre o Islã, que o profeta começou claramente falar sobre o Islã. Que inshallah, até aqui essa aula. Para outra aula vamos começar a falar que depois do profeta Muhammad e aqueles 12 imãs que todos eles também foram martirizados, o último deles, Imam Mahdi, que está vivo, inshallah a gente vai tocar essa parte da história do Imam Mahdi, se Deus quiser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.